Olá, pessoas dessa internet. Hoje vim aqui pra falar de gente doida. Principalmente porque eu me identifico nessa categoria. Então, eu senti vontade de falar todos os livros de gente doida que eu gostei, que eu tenho na estante aqui. Esses provavelmente são os meus preferidos. Eu acho que tem algum ditado uma vez que dizia que gente doida reconhece gente doida. Vivo pra ler livro de gente doida porque eu me identifico demais e porque eu me sinto muito em casa, sabe? Eu não me sinto pressionada. Porque assim, principalmente porque eu já fui muito pirada, já pirei muito, sabe? Foram vários anos. Inclusive, hoje em dia eu tô com uma terapeuta maravilhosa, mas foram anos de remédio, foram anos de tratamento, porque às vezes ainda dou uma derrapada, porque a verdade é que todo mundo surta, sabe? A gente cria essa ideia mental por causa das redes sociais que todo mundo tá bem, que ninguém surta, que ninguém tem nada de ruim, entendeu? Tá todo mundo muito feliz a todo momento. Só que não, se vocês soubessem o tanto de gente surtada que tem, que tá sustentando fachada de felicidade e normalidade, vocês ficariam chocados. Eu gosto principalmente de compreender a minha loucura e assim, tentar melhorar para ser uma pessoa mais evoluída mentalmente, para não me deixar dominar por essas crises e essas coisas mentais e que são, acontece demais. Do mesmo jeito que seu corpo adoece, a sua mente fica sensível também. Então isso é muito normal. Eu falo aqui que as pessoas são doidas porque eu me identifico mesmo, até porque eu sou, né? Então, né, eu entendo que tem gente que tem alguns níveis de problemas mentais muito mais avançados que outros, mas, gente, um surto é um surto, assim. Tem gente que provavelmente... Óbvio que tem gente que vai esfregar cocô na parede, mas tem gente que surta de outras formas. Cada cabeça é uma cabeça, né? Mas o surto existe. E é disso que eu vou falar hoje. Antes de tudo, eu te convido a me seguir no Instagram. Lá eu faço um dia a dia de gente doida, no caso, mentira. Eu falo sobre várias coisas da vida, não sei o quê. Inclusive, eu já respondi bastante perguntas lá sobre depressão e outras coisas assim. Então, vão lá me seguir no Instagram também. Eu falo muito de livros legais lá. E eu também tenho uma loja de papelaria. Por quê? Porque eu tenho uma loja própria. Eu criei a minha loja porque o mercado de trabalho me fazia ficar louca. Mas é verdade. E aí, agora eu tô vendendo um planner 2020 e ele tá lindo, inspirado em cosmos, assim, e nas galáxias, e nas estrelas, constelações. Tá assim, gente, um chuchu esse planner. Eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo onde eu falei do planner e vão lá assistir, vão na minha loja, vou deixar aqui e lá na descrição também. Então vamos começar o vídeo que já deu o quê? 3 minutos de Beatriz falando abobrinha. Vamos lá. Espero que vocês gostem, então só por isso já deixa seu like aí, tá? Se você não se inscreve nesse canal, se inscreve aí, tá? Eu acho que quando eu penso em gente doida, eu gosto demais mesmo. Aqui a gente tem Garota Exemplar, que a Gillian Flynn consegue moldar personagens, assim, com quê de loucura, que aquela coisa assim que, gente, eu dei risada tanto desse livro, esse livro foi tão gostoso pra mim, principalmente porque a minha mente doida é meio sádica, eu fiquei ali assim, regurgizando com essa história. Gostei demais, gostei do filme, gostei do livro. A Gillian Flynn consegue moldar personagens loucos, assim, personagens que tem um pé na loucura, um pé aqui naquela coisa mais diferente e no desequilíbrio mental, que eu acho sensacional. Eu adoro os personagens da Gillian Flynn, então, né, não poderia falar. Gente, eu li esse livro aqui, Alucinadamente Feliz, da Jane Lawson, é um livro meio que autobiográfico. A Jane Lawson, ela tem depressão e vários outros problemas mentais. E nesse livro aqui, é uma tentativa dela de tentar, de todo jeito, ser alucinadamente feliz. Então, óbvio que tem dias que ela tá deprimida, que não consegue sair da cama e coisa assim que a gente entende, né? Mas aqui, ela falando principalmente dos seus problemas mentais e das coisas que afligem ela e enlouquecendo. E, gente, essa mulher é muito engraçada. Eu acho que o ponto alto do livro é quando ela foi pra Austrália e ela queria abraçar um koala vestida de koala e eu achei isso muito bom. Principalmente porque ela sai andando de koala na rua. Gente, eu adoro gente doida, de verdade. São as melhores pessoas. E aí que ela vai falar sobre as coisas dela e eu achei demais, principalmente porque é uma autobiografia. Então aqui as coisas são reais mesmo, não é um personagem inventado. Então esse livro aqui chama Hoje Eu Sou Alice, que vai falar sobre uma menina real, que ela tá usando um pseudônimo. E aqui, gente, ela vai contar da vida dela que ela tem transtorno de personalidade múltipla. Então, ela tem 9 personalidades diferentes, incluindo personalidades crianças, personalidades homens, personalidades suicidas, personalidades de vários tipos. E ela vai falar aqui como é que foi a vida dela. E, esse livro, ele me chocou de uma forma bizarra, porque ele me mostrou que a mente é realmente uma coisa que não tem como a gente entender completamente. A gente tá buscando hoje com vários avanços da psicologia, da psiquiatria, a gente consegue compreender mais os problemas mentais que a gente não compreendia anteriormente. Mas ainda tem muita zona para ser descoberta, principalmente aqui com transtorno de personalidade múltipla, porque é uma coisa meio difícil, assim, e algumas pessoas que tem, gente, é uma situação, assim, absurdamente doida, assim. E aqui ela vai contar da vida dela. Cara, esse livro mexeu comigo de uma forma que existia eu antes do livro e eu depois desse livro. Outro livro de história de gente louca
É o Estranho Mundo de Sofia e Outras Histórias. Esse livro aqui, eu não recomendo muito ele, porque as pessoas podem não gostar, principalmente porque ele é insano. É um livro nonsense, e eu coloquei ele aqui na lista de gente doida, porque é um livro muito doido mesmo, ele não faz sentido algum. Parece realmente que a escritora tava numa crise ali, resolveu escrever umas histórias sem pé na cabeça, e eu amei demais, porque, gente, eu tenho uma coisa dentro de mim que eu consigo identificar e eu consigo compreender, e assim, quando eu vejo alguma coisa sem sentido, alguma coisa mais com pé na loucura, parece que uma parte do meu cérebro liga ali, e eu entendo, eu compreendo, apesar de eu não entender, por exemplo, as palavras exatas, o seu significado, eu consigo sentir. E esse livro foi muito, eu senti o livro, sabe? Eu não entendi o livro, mas eu senti o livro. Gente, não poderia falar de loucura sem falar de Precisamos Falar sobre Kevin. Aqui a gente tem o Kevin, que ele é um psicopata. A gente vai acompanhar a mãe dele contando como é que foi desde antes de conceber esse menino, porque o menino vai surtar, né, ali, ele vai, né... Aqui vai falar sobre esse menino que ele entrou na escola dele e meteu tiro em todo mundo, matou várias pessoas. Ela vai se inspirar naqueles massacres que aconteceram de Columbine e etc. Pra criar esse personagem, pra tentar dar uma profundidade nessas pessoas e a gente entender, principalmente, a família por trás, sabe? De que... Eu coloquei esse livro na lista principalmente porque... Gente, acompanhar a cabeça dessa mãe é uma coisa muito, muito íntima, é muito diferente, assim. Esse menino é um psicopata, ele vai surtar lá também, mas principalmente a mãe. A mãe vivendo com essa criança e esse filho estranho e tentando lidar com tudo isso. Por isso que esse livro aqui tá na lista. Outro livro de uma escritora maravilhosa que eu conheci esse ano, que é Eliane Brum. Esse livro aqui é Uma Duas. Esse livro vai falar sobre uma relação de mãe e filha totalmente doida, tóxica, conturbada e insana, assim. E aqui os personagens dela são muito doidos mesmo, eles vão surtar, assim, do começo ao fim do livro. E principalmente, mesmo com toda essa loucura, ela vai trabalhar muito bem aqui a questão de mãe e filha, de amor. Uma coisa muito doida, eu nunca tinha lido nada desse jeito que me fizesse sentir essas coisas. Então aqui, se você gosta mais dessas pessoas que surtam do começo ao fim, Uma Duas da Eliane Brum, pra falar sobre relação de mãe e filha, que é, assim, insano. Óbvio que eu não poderia deixar de falar também de Garota Interrompida, da Susanna Kaysen. Esse livro tem um filme que eu não assisti, que foi estrelado pela Angelina Jolie e não sei o nome da outra mulher. Aqui a Susanna vai falar sobre a vida dela mesma. Aqui ela foi diagnosticada com uma depressão e ela tentou se matar e foi internada no hospital psiquiátrico. Então ela vai contar a partir desse momento, quando ela tá tentando se matar ali e indo pra esse hospital psiquiátrico e depois tentando se reingressar, essa palavra existe? Reingressar na sociedade novamente. Então ela vai falar muito sobre loucura e coisa assim. Eu não assisti o filme, então eu não posso dizer, mas eu gostei muito do livro. Ele é muito curtinho mesmo, ele é muito rápido, mas eu gostei demais do livro, principalmente do começo, onde ela vai falar que é fácil você ficar louco. Porque realmente eu acho que as pessoas que já tiveram crises assim bem complicadas, vocês vão entender talvez, que é muito fácil você se deixar levar por esse redemoinho de pensamentos, essas coisas ruins e ficar louco mesmo. Eu acho que a maior dificuldade pra quem tem alguma crise, algum problema assim, é você lutar pra ficar bem, entendeu? É muito fácil você se deixar ir pela correnteza e ficar mais doido do que você já tá. Então, eu acho que é isso que ela vai falar muito desse livro, que é muito fácil ser levado pela loucura quando você já tem um pezinho ali e a sua mente tá desequilibrada quimicamente. Então você lutar pra ser uma pessoa equilibrada mentalmente é realmente uma luta difícil que muita gente não consegue reconhecer. Então esse livro aqui eu achei demais. Também a gente tem também uma ficção de Menina Boa, Menina Má, onde vai falar sobre uma menina que denunciou a mãe dela. A mãe dela era uma sociopata que matava criança, um negócio bem horrível, assim. E a gente tem a mente dessa menina, que é uma mente muito diferente, porque foi uma menina que teve esse relacionamento altamente abusivo com a mãe dela e cresceu de uma forma bem bizarra nesse ambiente muito hostil. E a gente vai entrando na cabeça dessa menina e vai acompanhar com ela desde quando ela denuncia a mãe dela até que ela vai pra assistência social e ela tá tentando lidar com ela, denunciando a mãe dela e no julgamento da mãe dela. Então é um livro, assim, muito tenso, é um livro muito angustiante, mas daquelas leituras, assim, intensas demais que eu fiquei, assim, meu Deus, sabe? É aquele livro que você termina e você não consegue pensar em outra coisa por muito tempo. Então, cara, tenso e provocador demais. Também tem nessa linha, Na Escuridão da Mente, que quem narra aqui é uma irmã. Ela vai falar sobre a família dela, de quando ela era criança, que a casa dela virou um circo dos horrores, porque a irmã dela começou a ter sinais de esquizofrenia,
veio um padre, uma galera da televisão fazer um show, uma série de TV sobre a menina que era uma criança pra descobrir se ela estava possuída ou se era realmente esquizofrenia. Então ela vai narrar o que aconteceu, essa coisa horrível na vida dela, e eu gostei demais desse livro. Ele foi muito curtinho, mas ele foi muito intenso e eu gostei muito desse livro. A gente tem também A Paciente Silenciosa, um novo lançamento desse ano. Aqui a gente acompanha uma pintora. Acontece que teve um dia lá que ela surtou feio e matou o marido dela e foi internada no hospital psiquiátrico. E quem começa a narrar aqui é um psiquiatra. E ele tá estudando essa menina, ele acha ela muito intrigante, ele acha as pinturas dela intrigantes, toda a história intrigante. Então ele tem uma missão de tratar essa mulher, e tentar conhecer um pouco mais a mente dela. Esse suspense aqui, ele tem muito essa carga de psicologia, que ele vai falar muito sobre psicologia, e o narrador tá tentando analisar todo mundo ao redor. Ele mexeu muito comigo também, foi uma leitura muito gostosa, um suspense meio policial. E aí tem um plot twist aqui que, gente, vai deixar todo mundo de boca aberta. Então é um plot twist, assim, que eu acho que foi o melhor plot twist desse ano, porque eu realmente não estava esperando pelo que aconteceu aqui. Outro livro de personalidade múltipla eu tenho também, Pretty Girl 13. Aqui ela vai ter 13 personalidades e aconteceu uma coisa muito horrível com ela. Esse livro é uma ficção. E, gente, eu gostei dessa personagem porque ela me deu uma força que eu nunca tinha visto antes. Essa personagem, ela é muito forte. E apesar de ela ter passado por coisas horríveis e a mente dela surtar várias vezes, ela ainda busca ser uma pessoa equilibrada e viver a vida dela o máximo que puder, sem ser afetada por essas coisas ruins da cabeça dela. E, gente, eu achei isso de uma mensagem que eu li o livro e eu ficava bobada, assim. Porque essa menina, parecia que ela deu tanto soco na minha cara e eu fiquei assim, caramba, meu Deus. Então eu achei esse livro muito intenso, principalmente por essa mensagem de você pode continuar e isso não te define, que foi, assim, sensacional, sério. Quando eu penso das personagens loucas que surtaram, que eu li na adolescência, a melhor de todas foi a Katniss. Gente, a Katniss é uma personagem que eu amo ela demais. A Katniss tem um lugar no meu coração, especialmente para a Katniss Everdeen. E aqui em Esperanças, a gente tem essa personagem que realmente quebrou. Ela foi quebrada pela guerra e por todas as coisas horríveis que aconteceram com ela. E muitas vezes acontece, sabe? Muita gente tem problemas mentais por causa de química no cérebro, tem gente por causa de coisas na infância, mas tem gente que tem muitos problemas porque coisas que aconteceram na vida delas e elas não conseguiram lidar, porque foram coisas tão horríveis e, assim, quebram mesmo a mente de qualquer um. Então aqui a gente tem a Katniss, que é essa personagem incrível, que tem essa garra enorme, é super corajosa. Aqui, gente, ela surta de umas formas, assim, é engraçado porque eu vi desde o começo Jogos Vorazes, não sei o quê. E aqui no final, a gente vê que ela tá realmente de uma forma totalmente diferente do primeiro livro. E eu gostei demais e precisava deixar esse livro aqui nessa lista também, porque a Katniss é a minha personagem doidinha de jovem adulto preferida de todos. Claro que temos também a Menina Submersa. Aqui a Imp é uma personagem fictícia da Caitlyn e ela tem esquizofrenia. Acontece que esse livro é tipo uma narrativa não linear de um surto que ela teve. Então, um surto de esquizofrenia quando ela parou de tomar os remédios dela. Isso é uma coisa muito importante, porque é possível sim você alcançar uma estabilidade mental e não ter mais surtos horríveis, assim, mas você tem que continuar com seus tratamentos. Não dá pra você parar de tomar remédio e achar que você melhorou de um dia pra noite, porque, gente, isso não acontece, isso é, tipo, seu cérebro te boicotando. Então aqui a gente tem a Imp e ela vai surtar muito, assim, sabe? Muito mesmo, que eu acho que ela é a que mais surtou de todos esses livros aqui. Mentira, a Alice A Mente Quebrada surtou bastante também. Mas aqui, gente, ela surta demais, principalmente por causa do problema dela, e ela vai surtar com coisas que eu gosto demais, tipo Pequena Sereia, Alice no País das Maravilhas, não sei o quê. Então eu tenho um carinho também muito grande por esse livro, principalmente porque ele é insano. Também não poderia deixar de citar brevemente aqui a Desconstrução de Mara Dyer, que eu amei esse livro jovem adulto de fantasia, principalmente porque a personagem principal é louca, ela surta, e aqui o poder dela é meio a escuridão, então ela vai ocasionar coisas ruins, e ao longo da história a gente vai ver ela quebrando, assim, a mente dela sendo desconstruída por causa de uma coisa que aconteceu que abalou ela bastante. E eu adorei demais ler esse livro e acompanhar ela surtando e até o final até o final da série. Então eu tinha que citar a Mara Dyer aqui. Outro livro também que precisava estar nessa lista é o Clube da Luta. Gente, o Clube da Luta eu gostei principalmente da mensagem do escritor, não tanto dos personagens e não tanto do problema do personagem. Então, assim, aqui o personagem ele tem um problema, que se você já assistiu o filme ou leu o livro, você sabe qual que é, que eu já falei anteriormente aqui. Então, assim, aqui ele não vai abordar esse problema que o personagem tem de uma forma muito verídica, entendeu? Aqui é muito ficcional, mas o personagem surta. Ele surta principalmente porque ele entrou no tédio. Eu acho que esse surto do tédio é um surto, assim, que a humanidade de hoje em dia tá começando
começando a ter isso em massa, de um jeito que não tinha anteriormente, principalmente porque anteriormente a gente tinha mais esse instinto que a gente precisava sobreviver. Então tinha guerras, tinha fome, tinha coisas muito horríveis acontecendo, e ter a sobrevivência humana era difícil. Hoje em dia, como o planeta já tá mais globalizado e apesar de ter bastante desigualdades sociais e áreas de conflitos ainda, tem muitos países ainda que atingiram meio que um patamar assim que as pessoas elas podem ter muito tédio e a vida delas, eles surtarem com a realidade delas porque eles têm tudo e não conseguem, sabe, descobrir um motivo pra vida. Então aqui eu gostei demais do Clube da Luta, e aqui é o personagem também doido, ele surta muito, e eu gostei demais da mensagem do livro e do Clube da Luta, mais do que dos personagens. E, obviamente, outro livro que eu precisava citar aqui é Alice no País das Maravilhas. Eu fiz um vlog de releitura que eu lancei anteriormente a esse vídeo e que deu trabalho demais e que flopou muito, então eu te convido a ir lá assistir esse vídeo porque tá muito bom. E, obviamente, Lewis Carroll era um cara perturbado demais, eu falei isso no outro vídeo. Ele tinha essa coisa com criança inocente e ele tinha esse negócio de sexo muito esquisito. E Alice no País das Maravilhas é um livro louco, é um livro nonsense também, escrito por alguém louco. E bem antes de eu descobrir todas as coisas por trás do Lewis Carroll, eu já tinha me afeiçoado dessa história exatamente pelo motivo que eu já citei anteriormente, porque um doido reconhece outro doido, e essas histórias nonsense eu não sei explicar, mas eu sei sentir, e é por isso que a Alice tá aqui também, porque eu sinto essa história e cada vez eu sinto mais, porque faz muito sentido na minha cabeça. Óbvio que a gente tem também Sylvia Plath, aqui também a gente vai falar sobre depressão, cebolinha, depressão. Aqui a gente tem um relato de depressão. A Sylvia Plath, ela lutou a vida inteira dela contra a depressão. E esse livro aqui é quase uma autobiografia. É um livro que tem bastante gatilho. Gente, muitos livros aqui tem gatilho, então tomem cuidado. Aqui ela vai falar muito sobre depressão e é uma personagem que ela realmente tá no topo da vida, ela tem tudo e a mente dela começa a surtar, assim. Aqui é uma coisa bem orgânica mesmo, a gente observa que não tem motivo pra personagem tá triste, mas ela tá triste e a tristeza dela é real. E aí a gente vai ver que não é realmente coisa que aconteceu, falta de Deus ou falta de, sei lá, de se esforçar, é uma coisa que aconteceu e ela, sabe, assim, não conseguiu, sabe? Literalmente, ela não tava conseguindo, o cérebro dela não permitiu, ela não tava equilibrada mentalmente pra fazer as coisas que ela queria fazer. Então, esse livro aqui mexeu demais comigo, é um favorito da vida e eu te aconselho a ler A Redoma de Vidro, que é sensacional. Seguindo essa linha, a gente tem também A Sua Voz Dentro de Mim, da Emma Forrest. A Emma Forrest, ela também foi diagnosticada com depressão e ela vai contar aqui nesse livro bem curtinho. Esse livro é um pouco demorado pra ler, eu achei ele muito enrolado um pouco, mas aqui a personagem também ela vai falar sobre várias coisas que aconteceu na vida dela. Ela é uma redatora de Hollywood, ela escreve roteiros e coisas assim, então ela vai contar das experiências dela e das coisas delas e todos os pontos altos e os pontos baixos de uma fase difícil da vida dela, e eu acho muito interessante a gente acompanhar esses livros. E eu gosto demais de ler essas histórias porque eu não me sinto sozinha. Porque às vezes a gente realmente... Aquela coisa que eu falei no começo do vídeo, a gente acha que tá todo mundo bem e só a gente tá ruim. E eu acho que lendo essas coisas eu percebo que não, sinto mais tranquila, sabe? Eu sei que eu consigo passar por as coisas, por os problemas difíceis e os desequilíbrios da minha mente, e que não é uma coisa assim que só eu tô sentindo. Tem mais gente sentindo e é normal e eu consigo passar por isso. E por último, a gente tem As Virgens Suicidas. Aquele outro livro que eu senti demais, ele foi simplesmente sensorial pra mim. É um livro que vai falar sobre algumas irmãs, elas foram criadas de uma forma muito, muito claustrofóbica, os pais delas eram muito rigorosos, e acontece que uma irmã, ela já tem esse quadro depressivo e ela acaba se matando. Então quem narra esse livro aqui são os vizinhos que são obcecados por essas irmãs. Então eles tratam elas como se fossem deuses, e essas meninas elas ficam intocadas dentro dessa casa trancada, e cada uma tem uma personalidade diferente. Então a gente vai vendo essas irmãs surtando também a partir do momento que a irmã mais nova delas morrem. E então eu gostei demais desse livro, eu gostei demais da vibe dele, gostei muito, muito demais desse livro. Então, ele também tá aqui. Também tem um filme desse livro, e eu não assisti também, mas pra mim esse livro já foi o suficiente. Então é isso, gente. Eu gostaria principalmente que você fosse ali embaixo e me indicasse um livro de gente doida, porque eu amo demais esses livros, gente. Eu adoro. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Por favor, me indiquem um livro ali, ou comente se você leu algum livro desses aqui. Comente ali e me deem dicas, interajam comigo, por favor. E é isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo grande pra vocês e até o vídeo que vem.